Você já se sentiu preso em um turbilhão de palavras e emoções, sem saber como encontrar paz, em um mundo onde parece que sempre precisamos reagir, justificar ou explicar? É fácil esquecer que, às vezes, a maior força está em calar e confiar. E se eu te dissesse que o silêncio não é apenas a ausência de barulho, mas um espaço poderoso onde Deus pode agir de maneiras que nem imaginamos? Hoje, quero te convidar a descobrir o poder transformador do silêncio, esse ato profundo de confiar no Senhor quando tudo dentro de você quer gritar. Vamos juntos explorar como, ao seguir o exemplo de Jesus e os ensinamentos da Bíblia, o silêncio pode se tornar uma ferramenta de fé, uma defesa para a sua alma e um canal para a graça divina. Fique comigo até o final e compartilhe nos comentários esta declaração. Hoje eu escolho calar e confiar, porque sei que Deus está agindo na minha vida. Ou, se preferir, escreva a sua própria oração, aquela que nasce do mais profundo do seu coração. Vamos criar juntos esse espaço de fé e confiança. Número 1. Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Perceba isso. Você já reparou como nos momentos mais difíceis, tudo dentro de nós parece querer reagir, lutar, resolver? Mas Êxodo nos traz uma promessa revolucionária. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não é uma simples frase. É um mapa para nossas almas inquietas. Esse descanso não é passividade. É confiança pura. É a força de saber que, enquanto nos calamos, Deus age. Agora, como isso se manifesta na nossa vida cotidiana? Deixa eu te contar. É muito mais profundo do que apenas esperar. Quando você decide parar e confiar, uma transformação interna acontece. Imagine como se você estivesse soltando as rédeas de uma carroça desgovernada. Há padrões invisíveis, quase como uma geometria divina, que emergem quando deixamos de tentar controlar tudo. Esse silêncio interior é como um solo fértil. Quanto mais o cultivamos, mais espaço damos para que Deus plante a sua obra. Mas atenção, isso não quer dizer ficar de braços cruzados. É aprender a estar em paz enquanto Ele luta por você. É uma dinâmica quase mágica. Você se aquieta e as forças do céu começam a se mover. Você sabe o que acontece dentro de nós quando fazemos isso? A neurociência da calma é real. Ao renunciar ao impulso de agir impulsivamente, você dá ao seu cérebro a chance de se reiniciar. É como se uma tempestade se dissipasse e, de repente, você consegue pensar com clareza. A fé no silêncio também tem seu próprio idioma. Não é que você ignore o problema, mas aprende a dizer ao seu coração: Deus está no controle. Essa linguagem, ainda que silenciosa, é poderosa. Comunica certeza, não só a você mesmo, mas também a quem está ao seu redor. Mas aqui vem o mais interessante. Você já pensou em como nossas emoções se estabilizam quando paramos de intervir em tudo? É como se as tempestades internas se acalmassem no momento em que nos damos permissão para não ter todas as respostas. Quando deixamos de resistir, algo dentro de nós floresce. É como uma planta que finalmente recebe a luz que precisava para crescer. Esse ato de não intervir não é fraqueza. É uma declaração de fé em ação. E eu não consigo deixar de te perguntar: quanto será que perdemos por não esperar em silêncio? Às vezes, nossas palavras e ações, por mais bem intencionadas que sejam, acabam sendo apenas ruído no plano divino. É aqui que entra a verdadeira força: confiar no silêncio. Isso não significa desistir, mas aprender a ficar quieto com uma expectativa santa. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, faz o que eu não posso. Agora pense nisso. Cada vez que você escolhe calar e esperar, está revelando algo profundo. É uma vulnerabilidade que não te enfraquece, mas te conecta com o poder infinito de Deus. É o momento em que você tira as máscaras, deixa as armas no chão e diz:
Eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. E essa vulnerabilidade é exatamente o que Deus precisa para agir. Não é a sua força que move montanhas, é a sua fé. Então, quando você enfrentar tempestades, não se apresse a falar ou agir. Pare. Veja como a calma pode ser uma arma poderosa nas mãos do Criador. Deixe que seja Deus quem lute enquanto você descansa, porque no final, a verdadeira vitória não vem do nosso esforço, mas do silêncio reverente que confia plenamente no seu poder. Número 2. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já se perguntou como seria ouvir a voz de Deus no silêncio mais profundo? Essa experiência tão intangível e poderosa é o núcleo do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não se trata apenas de calar a boca, mas de um silêncio muito mais profundo, aquele que começa na alma. É nessa quietude que o Criador se revela. E acredite, não há nada mais transformador do que experimentar sua presença quando tudo mais se cala. O silêncio tem sua própria linguagem, uma que não precisa de palavras para falar ao seu coração. É como um sussurro divino, um murmúrio quase imperceptível, que só pode ser ouvido quando você desliga o ruído dos seus pensamentos e preocupações. Sabe o que é incrível? Quando você decide parar e ouvir, começa a perceber coisas que antes não via. É como se Deus estivesse decifrando sua mensagem no meio da calma, mostrando o caminho em meio ao barulho que antes te cegava. É como se, ao calar, a alma encontrasse um espaço para ser completamente preenchida. Mas esse silêncio não é vazio, ele está cheio de vida. É um espaço fértil, onde germinam as sementes da fé e da confiança. Imagine como uma terra recém-arada, pronta para que Deus plante algo novo. Quando nos calamos, quando deixamos de lutar para controlar tudo, abrimos a porta para o que realmente importa: sua direção, sua sabedoria, seu amor. É aqui que entendemos que não precisamos de palavras para conhecer a Deus. Sua presença é tão imensa que se sente até na ausência de qualquer som. Deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha pensado. O ruído não é só externo, ele também vive dentro de nós. Nossas dúvidas, preocupações, medos, tudo isso gera um caos interno que nos distrai do que realmente importa. Mas quando você decide se aquietar, é como se esse caos começasse a se dissipar, como se uma tempestade interna se acalmasse e de repente você pudesse ver com clareza. É nesse espaço que Deus fala. Não com uma voz audível, mas com uma certeza que preenche cada canto do seu ser. Agora pense nisso. O mundo nos ensina que devemos falar mais, fazer mais, provar mais. Mas Deus nos convida a algo radicalmente diferente. Ele diz: aquietai-vos. Consegue imaginar o poder desse convite? É a maneira de Ele nos dizer que não precisamos controlar tudo, que não somos nós que carregamos o peso mais pesado. Na quietude, compreendemos que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos ou não entendemos. E aqui está a beleza. Esse silêncio não transforma só você. Quando você aprende a viver nessa quietude, irradia algo diferente. É como se os outros conseguissem ver em você uma paz que transcende todo o entendimento. É um testemunho silencioso, mas poderoso. É a maneira como Deus te usa para mostrar seu amor e seu poder, sem que você precise dizer uma só palavra. Então, da próxima vez que sentir o impulso de preencher o silêncio com palavras ou ações, lembre-se disso. Na quietude, Deus se revela. No silêncio, a alma encontra o Criador. E nessa comunhão, verdades são reveladas que não poderíamos compreender de nenhuma outra forma. Não tema o silêncio. Abrace-o, porque é ali que Deus está esperando para se encontrar com você. Número 3. Isaías 30, versículo 15. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Você já sentiu que o arrependimento verdadeiro te desnuda diante de Deus, mas em vez de te julgar, Ele te reveste de força?
Isaías 30 nos ensina algo poderoso. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Essa não é uma simples frase motivacional. É um convite divino para soltar as defesas, calar nossas justificativas e permitir que Deus faça sua obra dentro de nós. No silêncio do arrependimento, algo profundo acontece. É como cavar até o fundo do coração, trazendo à superfície culpas que preferimos esconder. Mas, ao enfrentá-las com calma, sem desculpas nem máscaras, a graça divina começa a agir. Você não precisa de grandes discursos para dizer a Deus que está arrependido. Ele vê além das palavras, enxerga um coração disposto a ser restaurado. É nesse ato de se esvaziar diante dele que você encontra paz. Não uma paz superficial, mas uma calma que purifica, limpa e dá vida. Sabe o que é maravilhoso nesse processo? Que enquanto você se aquieta, a alma se alinha com a misericórdia divina. É como se o simples reconhecimento das suas falhas criasse um espaço para que Deus entrasse e começasse a curar. Nesse momento, você já não é quem tenta se justificar, mas alguém que se rende completamente ao amor imerecido. E essa rendição não te enfraquece, pelo contrário, te fortalece. É como se, ao admitir sua fragilidade, Deus dissesse: é aqui que começo a trabalhar. Essa força não se manifesta em grandes gestos nem em palavras bonitas. É uma transformação interna, quase invisível, mas tão real que os que estão ao seu redor percebem. É a calma de quem foi perdoado e já não carrega mais o peso dos seus erros. É uma tranquilidade que dispensa explicações, porque nasce da certeza de que Deus tomou suas falhas e as transformou em um testemunho do seu amor. Abrir mão das palavras não é fácil. Estamos acostumados a explicar, justificar, tentar parecer bem, mas quando você se detém, quando decide calar e ouvir a Deus, algo muda. Esse silêncio não é vazio, está cheio da presença divina. É ali que Deus sussurra: eu sou a tua força. Você não precisa acrescentar mais nada. E nesse instante, tudo se torna claro. Sua graça não se conquista com discursos, ela flui livremente para o coração arrependido. E essa mudança não afeta apenas sua relação com Deus. Ela transforma também a forma como você se relaciona com os outros. Você já não sente necessidade de se defender ou provar algo. Suas ações falam por você. As pessoas passam a ver em você alguém que foi renovado desde o mais profundo do ser. Esse é o verdadeiro testemunho, aquele que não precisa de palavras para ser crível. Então, da próxima vez que sentir o impulso de se justificar ou de falar demais, pare. Lembre-se de que no silêncio, na tranquilidade e na confiança, Deus está agindo. Ele não precisa das suas explicações, só de um coração disposto a ser moldado. E enquanto você se cala, o poder dele se manifesta. É ali, na calma, que você encontrará a força que só ele pode te dar. Número 4. Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você já se sentiu exausto, sobrecarregado, como se todo o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Nesses momentos, as palavras de Jesus em Mateus 11 ecoam com uma força única. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite direto, pessoal. Jesus não te pede discursos nem justificativas, apenas que você venha até Ele com suas cargas, suas dores, e Ele fará o resto. É um chamado à quietude da fé, a confiar sem reservas. Imagine por um momento uma conversa com Jesus que não precisa de palavras. Não é necessário explicar por que você se sente como se sente. Ele já sabe. Sua presença por si só é suficiente para acalmar a alma. Esse diálogo silencioso, essa conexão sem palavras,
É como um bálsamo para o coração cansado. Quando você se aproxima dele, não precisa gritar para ser ouvido. Sua compaixão preenche tudo. E nessa proximidade, o ruído das suas preocupações começa a se dissipar. E nesse espaço, o descanso chega. Carregar pesos que não nos pertencem é algo que fazemos todos os dias, não é? Achamos que precisamos resolver tudo, que se não formos nós, ninguém mais fará. Mas Jesus nos oferece algo radicalmente diferente. Ele nos convida a soltar essas cargas. É como se ele dissesse: pare de lutar num campo de batalha onde eu já venci. O jugo dele é leve porque ele carrega com você. Você não está sozinho nessa luta, embora muitas vezes haja como se estivesse. O descanso que Jesus promete não é superficial. Não é apenas um momento de alívio passageiro. É algo mais profundo, uma paz que não faz sentido racional, uma calma que invade todo o seu ser. É como uma corrente de água fresca fluindo dentro de você, lavando a poeira e o cansaço da vida diária. Esse descanso não depende de que tudo esteja perfeito ao seu redor. Depende apenas de uma coisa: que você se aproxime de Jesus e confie que Ele sabe o que está fazendo. Nessa relação com Jesus, não são necessárias palavras grandiosas. Muitas vezes, um suspiro basta, um olhar para o céu, um momento de silêncio. Podem comunicar mais do que 1000 discursos. Ele entende o que você carrega dentro, até mesmo aquilo que você não consegue colocar em palavras. E é nessa entrega, nessa rendição silenciosa, que você encontra a verdadeira força. Porque não é a sua capacidade que alivia a carga, é o amor dele. Quando você aceita esse convite ao descanso, algo muda. Você já não vive mais sob o peso das expectativas, das justificativas, dos eu tenho que. Agora você caminha no ritmo de Jesus. E nesse ritmo, a paz. Seus passos se tornam mais leves, porque você sabe que nem tudo depende de você. E essa transformação não afeta apenas o seu interior. Ela também se reflete em como você se relaciona com os outros. Você se torna mais paciente, mais compassivo, porque sabe o que é ser aliviado pelo amor de Cristo. Então, quando sentir que não aguenta mais, lembre-se desse convite. Você não precisa de palavras complicadas, nem de argumentos elaborados. Só precisa vir até Ele, deixar suas cargas aos seus pés e confiar. Porque no silêncio da fé, Jesus trabalha. Na quietude da sua entrega, você encontra o descanso que sua alma tanto anseia. Número 5, Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele com paciência. Esperar em silêncio diante de Deus não é fácil. Fomos ensinados que a ação, o movimento e as palavras é que trazem resultados. Mas o Salmo nos convida a algo completamente oposto. Descansa no Senhor e espera nele com paciência. Você percebe a profundidade disso? Não se trata de ficar parado sem propósito, mas de entrar em um estado de confiança plena. É como se o silêncio fosse um idioma que só Deus entende, um espaço onde a fé pode crescer sem interrupções. Quando esperamos em Deus, algo dentro de nós começa a se transformar. O silêncio, que no início pode parecer desconfortável, se torna um solo fértil. É um intervalo em que as dúvidas, os medos e a pressa desaparecem, dando espaço para que a fé crie raízes. É como uma pausa sagrada, um suspense santo em que sabemos que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Você já parou para pensar quantas vezes perdemos as obras de Deus simplesmente porque estamos ocupados demais falando ou agindo? A espera silenciosa não é um vazio, é cheia de propósito. É nesse espaço que lembramos das promessas que Deus já cumpriu no passado. Essas memórias se tornam âncoras para a nossa fé, nos lembrando de que, se Ele foi fiel antes, será novamente.
É como escavar na arqueologia da nossa história espiritual e encontrar tesouros de esperança que nos sustentam enquanto o relógio divino avança. Esse processo não afeta apenas nossa relação com Deus, mas também a nossa psicologia. Quando aprendemos a esperar sem reclamar, o cérebro se reconfigura, novas redes de calma e serenidade são criadas. A neurociência comprova: o ato de soltar o controle e confiar em algo maior que nós alivia tensões internas e fortalece a nossa resiliência. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de enfrentá-las com a certeza de que Deus está no controle. E nessa certeza, a alma encontra descanso. Mas o que fazemos com nossa urgência humana? Essa necessidade de ter tudo agora, de apressar o tempo? Esse é um dos maiores desafios da espera em Deus. Nos custa soltar as rédeas, porque acreditamos que, se não fizermos algo, nada vai acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, o ato mais corajoso é não fazer nada. É confiar plenamente que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos a sua cronologia. Isso é linguagem corporal, um gesto de confiança que fala mais do que 1000 palavras. Esperar não significa inatividade, significa transformação. No silêncio, nosso caráter é moldado, as raízes da nossa fé se aprofundam, nos tornando mais firmes, mais fortes. É como uma árvore que cresce devagar, mas com segurança, preparando seus galhos para suportar futuras tempestades. A paciência se torna um ato de adoração, um testemunho da nossa fé na bondade e fidelidade de Deus. É uma metamorfose interna que acontece sem que ninguém perceba externamente, mas que nos transforma para sempre. Essa espera também tem um impacto social. Quando vivemos com paciência, inspiramos os outros. Nosso exemplo fala mais alto do que nossas palavras. Uma comunidade que aprende a esperar junta, confiando nos tempos de Deus, se torna mais forte, mais unida. É como se o silêncio coletivo se transformasse em uma sinfonia de fé que todos conseguem ouvir. Então, da próxima vez que sentir o impulso de apressar a Deus, pare, guarde silêncio, espere nele. Permita que a pausa seja um espaço onde sua fé cresça, onde seu caráter se fortaleça. Porque nessa espera, nesse aparente não fazer nada, Deus está agindo. E o que ele constrói no silêncio é muito maior e mais belo do que você poderia imaginar. Número 6, Lamentações 3, versículo 26. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Esperar em silêncio diante de Deus é mais do que um ato de paciência, é uma declaração de fé. Lamentações 3 nos diz: bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Em um mundo onde tudo é medido por resultados imediatos, essa verdade divina nos desafia profundamente. Não se trata de inatividade, mas de uma quietude intencional, de confiar plenamente que a obra de Deus está se desenvolvendo mesmo quando não vemos evidências imediatas. No silêncio da espera, a fé se expande. É como se cada momento de calma fosse um solo fértil onde a esperança é semeada. A alma aprende a descansar, a não forçar o que ainda não está pronto para se manifestar. Pense em um campo recém-semeado. Você não pode apressar a colheita puxando as plantas. Você precisa confiar que o sol e a chuva farão seu trabalho. Assim é a espera diante de Deus. Um processo natural em que o tempo não é inimigo, mas sim um aliado divino. Esse tipo de espera transforma mais do que nossas circunstâncias, transforma nosso caráter. A paciência cultivada no silêncio molda uma resiliência espiritual que não se conquista de outra forma. É como construir alicerces fortes para uma casa, invisíveis a olho nu, mas essenciais para sustentar tudo o mais. A neurociência confirma: quando aprendemos a confiar sem ansiedade, o cérebro relaxa, criando conexões que nos ajudam a enfrentar provas futuras com calma e clareza. O ato de esperar se torna uma ferramenta para fortalecer a mente e o espírito.
Mas por que é tão difícil esperar? Nossa natureza humana deseja controle, resultados rápidos, provas concretas de que tudo está indo como planejado. No entanto, Deus nos chama a soltar esse controle, a reconhecer que não somos os autores do tempo. No silêncio, encontramos a oportunidade de render nossas expectativas e permitir que o plano dele se desenrole à sua maneira. E embora pareça uma contradição, nesse ato de soltar, ganhamos liberdade. É como se, ao parar de remar contra a corrente, finalmente fôssemos levados pelas águas para onde realmente precisamos estar. O silêncio também tem um poder testemunhal. Quando os outros veem a sua capacidade de esperar em Deus, sem reclamar, sem se apressar, sem desanimar, eles se inspiram. Sua fé se torna uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Uma luz que ilumina sem precisar de palavras. É um lembrete de que a calma é possível, mesmo em meio à incerteza. É um testemunho que diz: confio que meu Deus cumprirá sua promessa, ainda que eu não saiba quando nem como. Nessa espera, Deus não está inativo. Ele trabalha nas sombras, construindo respostas e soluções que superam nossa imaginação. Cada segundo que parece vazio é, na verdade, um momento de preparação divina. É como um edifício sendo erguido a partir dos alicerces, invisível no início, mas inabalável quando finalmente surge. A salvação de Deus não é apenas um evento futuro, é um processo contínuo que se desenvolve no tempo perfeito, no tempo dele. Então, quando a espera parecer pesada, lembre-se disso. O silêncio não é vazio. É um espaço cheio de promessas em processo de se cumprir. A salvação que você espera já está a caminho, mesmo que ainda não possa vê-la. Enquanto isso, guarde silêncio, confie e permita que essa espera te molde. Porque você não está apenas esperando a intervenção de Deus, você está sendo transformado para recebê-la em plenitude. Número 7, Salmo 62, versículo 11. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Sabe aquele cansaço que nem dormindo 8 horas some? Aquele esgotamento da alma que parece não ter remédio? Pois veja, o Salmo 62 nos oferece uma solução poderosa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Não são as férias, nem o lazer, nem mesmo um bom livro. É em Deus que encontramos esse descanso profundo que tanto ansiamos. Quando paramos e buscamos a Deus em silêncio, algo mágico acontece. É como se o coração encontrasse um leito invisível onde pode repousar sem preocupações. Imagine-se em uma planície tranquila, sem montanhas de problemas para escalar. Nesse espaço, as arestas da angústia se suavizam e as tensões desaparecem. É ali que a alma se sente leve, livre de cargas que antes pareciam impossíveis de soltar. Deixa eu te dizer, essa calma não é apenas emocional, ela também alcança o corpo. A neurociência mostra que, ao confiar em Deus, nosso cérebro libera substâncias que nos fazem sentir bem. É como se você recebesse uma dose de paz diretamente do céu. E o mais bonito de tudo, você não precisa fazer nada extraordinário. Um suspiro profundo, uma oração silenciosa, e pronto, você já está conversando com Deus sem precisar de palavras. Mas por que nos custa tanto encontrar esse descanso? Muitas vezes vivemos em estado constante de agitação, sempre correndo de um lado para o outro. Nos acostumamos com a hiperatividade da alma e isso nos desgasta profundamente. No entanto, quando reconhecemos nossos limites e deixamos que Deus assuma o controle, começamos a economizar energia, deixamos de gastar forças com esforços inúteis e passamos a investir no propósito divino. Ao descansar em Deus, também impactamos quem está ao nosso redor. Nossa paz interior se torna contagiante. As pessoas percebem essa serenidade e se sentem atraídas por ela. É como se, ao estarmos em paz, descobríssemos partes de nós mesmos que antes estavam escondidas.
Dons e qualidades que o estresse havia enterrado começam a emergir. É como se, ao esvaziar a mente das preocupações, a enchêssemos de gratidão e de uma nova consciência das bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Agora, você pode se perguntar: como alcançar esse descanso profundo em Deus? Comece criando um espaço de silêncio na sua vida. Pode ser pela manhã, ao acordar, ou à noite, antes de dormir. Desligue o ruído externo e também o interno. Deixe de lado as listas de tarefas, as preocupações, os objetivos. Simplesmente sente-se na presença de Deus e permita que Ele acalme sua alma. Nesse silêncio, você sentirá como Deus te abraça. Você não precisa ouvir uma voz audível, nem ter uma visão celestial. Sua presença se torna palpável na calma que invade seu ser. É como se o tempo parasse e só existissem você e Ele. E nesse encontro, tudo se encaixa. As dúvidas se dissipam, as tensões se afrouxam e você encontra o alívio que só pode vir do alto. Por fim, lembre-se, esse descanso não é um evento único, é um estilo de vida. Ao fazer do repouso em Deus uma prática constante, sua mente e seu coração se alinham à vontade dele. Você se torna mais resistente às preocupações e mais aberto às bênçãos. Sua alma, antes inquieta, encontra seu lar no silêncio sagrado da presença divina. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, não busque soluções imediatas nem distrações passageiras. Aproxime-se de Deus em silêncio. Deixe que Ele acalhe sua alma e te dê o descanso profundo que você tanto precisa. Porque nele, e somente nele, você encontrará o alívio que emerge do silêncio e transforma sua vida desde o mais profundo. Número 8, Isaías 32, versículo 17. E o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. A verdadeira justiça não precisa ser anunciada, não requer aplausos nem discursos elaborados. Isaías 32 nos diz: e o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Você percebe a profundidade disso? Quando vivemos uma vida íntegra, alinhada com a vontade de Deus, a paz que recebemos não é temporária nem superficial. É uma paz que se enraiza na alma, que permanece firme, não importam as tempestades externas. A justiça começa no coração, naquele lugar íntimo onde ninguém mais vê, mas onde Deus examina cada intenção. É ali que se lançam os fundamentos de um caráter justo. Em silêncio, longe do barulho do mundo, quando decidimos rejeitar a mentira, a enganação, a manipulação e escolhemos o que é certo, o que é nobre. É um processo interno que, embora invisível aos olhos dos outros, tem um impacto gigantesco. É como plantar sementes em um jardim oculto. Com o tempo, essas sementes florescem em gestos de amor e verdade. Quando vivemos com justiça, a alma encontra um descanso especial. Não há remorso que perturbe a nossa tranquilidade, nem contradições internas que nos desgastem. É como se o coração deixasse de ser um campo de batalha para se tornar um refúgio de paz. Esse repouso não é inércia, é um estado ativo de harmonia, onde nossas ações refletem nossa fé em Deus. Cada decisão justa é mais uma pedra na construção de um templo interior onde a presença de Deus habita. E isso não se trata apenas de nós. A justiça, embora silenciosa, é contagiosa. Outros observam nossas ações e se inspiram. Sem perceber, nossa vida justa se torna um farol para quem busca direção. Não precisamos convencer com palavras. Nossa conduta fala mais alto que qualquer sermão. É a prova viva de que viver segundo os princípios de Deus não apenas é possível, mas profundamente satisfatório. A justiça também nos aproxima mais de Deus. Cada vez que escolhemos o bem em vez do mal, estamos construindo uma ponte para a sua santidade. Nesse processo, nossas motivações se purificam, nossas prioridades se alinham com a vontade dele,
e nosso espírito encontra descanso em sua aprovação. É como se, ao agir com integridade, abríssemos espaço em nosso coração para que ele reine sem oposição. Essa conexão traz uma paz que não se pode descrever com palavras, só viver. No entanto, viver em justiça nem sempre é fácil. O mundo nos oferece atalhos, promessas vazias de sucesso rápido ou prazer momentâneo. Mas a verdadeira recompensa da justiça não é imediata, é eterna. Muitas vezes, as decisões mais justas são as mais difíceis no momento, mas com o tempo, produzem frutos que superam qualquer expectativa. É como construir uma casa sobre a rocha. Pode levar mais tempo e esforço, mas quando vêm as tempestades, essa casa permanece firme. Nessa jornada, também descobrimos dons que estavam ocultos. A justiça traz à luz o que há de melhor em nós, qualidades que o ruído da injustiça havia soterrado. Nos tornamos mais pacientes, mais compassivos, mais gratos. Viver com um coração limpo nos permite desfrutar plenamente das bênçãos de Deus, sem a sombra do remorso ou da culpa. Então, se algum dia você duvidar se vale a pena viver com justiça, lembre-se disso. A paz que você busca, esse repouso que a sua alma tanto deseja, está diretamente ligado à retidão. Não se trata de perfeição, mas de um compromisso diário de alinhar seus passos com os caminhos de Deus. Nessa coerência moral, nesse silêncio cheio de integridade, você encontrará um descanso que o mundo não pode oferecer e uma segurança que dura para sempre. Número 9, Abacuque 2, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Imagine entrar em uma catedral imensa, com tetos tão altos que parecem tocar o céu. Não há palavras para descrever o que se sente. Você simplesmente fica em silêncio, imóvel. É isso que acontece quando paramos para contemplar a grandeza de Deus. Abacuque 2:20 nos lembra: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse silêncio não é vazio, é um ato de adoração. É o momento em que deixamos de falar, de perguntar, até mesmo de tentar entender, e simplesmente reconhecemos quem Ele é. Nesse silêncio, a alma encontra seu verdadeiro lugar. Você deixa de tentar explicar o inexplicável ou controlar o incontrolável. É como se cada parte do seu ser se curvasse diante da presença de algo muito maior do que você. Não há necessidade de palavras, porque o silêncio diz tudo o que é necessário: respeito, admiração, rendição. É o espaço onde o coração se torna um altar e o espírito uma oferta. Quando você se cala diante de Deus, algo incrível começa a acontecer dentro de você. Sua mente, normalmente cheia de pensamentos, preocupações e explicações, começa a se aquietar. É como se o ruído interior se dissipasse, abrindo espaço para que a majestade de Deus se manifeste. A neurociência explica esse estado como um momento de admiração, em que o cérebro libera substâncias que geram paz e gratidão. Mas além do físico, o que você realmente experimenta é uma conexão com o Criador que transcende toda lógica. Esse ato de silêncio também nos lembra da nossa pequenez. Quem somos nós para tentar colocar Deus em palavras ou conceitos? Ele é infinito, nós não somos. E isso não nos diminui, nos liberta. Ao reconhecer nossas limitações, nos abrimos à verdadeira grandeza. É como olhar para as estrelas e entender que o universo não precisa da nossa explicação para ser glorioso. Ele simplesmente é. E esse silêncio reverente tem um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor. Quando escolhemos calar e adorar a Deus no dia a dia, nossa paz interior se torna evidente para os outros. É um testemunho silencioso, mas poderoso. Não precisamos convencer ninguém. Nossa atitude de reverência e humildade comunica mais do que 1000 palavras. É um convite para que outros também experimentem a calma e a grandeza de reconhecer a Deus em sua santidade.
Então, da próxima vez que você se encontrar diante de uma situação que não entende, ou diante de uma realidade que te sobrecarrega, lembre-se disso. Você não precisa ter todas as respostas. Você pode simplesmente ficar em silêncio diante de Deus, deixando que a presença dele fale mais alto que suas dúvidas. E nesse momento, você experimentará algo que as palavras não conseguem descrever: o alívio, a paz e a transformação que só podem vir de estar diante da majestade divina. Cale-se, contemple e deixe que Deus seja Deus. Número 10. Zacarias 2, versículo 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Calar diante da presença de Deus não é apenas um ato de quietude externa, mas uma transformação interna. Zacarias 2,13 diz: Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. É um chamado para pararmos, para silenciarmos não apenas nossas palavras, mas também o ruído interno que muitas vezes nos impede de perceber a grandeza de Deus. Nesse silêncio, não precisamos construir orações perfeitas nem buscar explicações. Apenas estamos ali, com os olhos da alma abertos, prontos para ver o que só se revela na calma. Imagine por um momento que você está em uma floresta ao amanhecer. Tudo está quieto. E enquanto observa, começa a perceber detalhes que normalmente passariam despercebidos. O movimento suave das folhas, os raios de luz filtrando-se entre as árvores, o sussurro do vento. Assim é estar em silêncio diante de Deus. Quando paramos de falar, quando deixamos de encher o espaço com nossas próprias ideias, podemos perceber sua presença de maneiras inesperadas. É como se a alma se tornasse um espelho, refletindo sua luz, mostrando o que sempre esteve ali, mas que não conseguíamos ver. Esse silêncio não é vazio. É um espaço cheio de significado, um solo fértil onde revelações espirituais brotam naturalmente. Na calma, começamos a notar os sinais de Deus em tudo ao nosso redor. Na beleza da criação, na bondade inesperada de um estranho, nas pequenas vitórias do dia a dia. Mas também o encontramos dentro de nós, nos momentos em que o coração se enche de gratidão ou o espírito se acalma sem motivo aparente. Esse é o idioma de Deus, nem sempre audível, mas sempre perceptível para quem está disposto a enxergar. Quando calamos, também desmontamos aquele ruído interior que tantas vezes interfere na nossa relação com Deus. Nos libertamos das preocupações, dos planos, das perguntas que exigem respostas imediatas. É um ato de humildade reconhecer que não precisamos entender tudo, porque nem tudo se trata de nós. É nesse reconhecimento que encontramos descanso. É como se, ao soltar o controle, recebêssemos a capacidade de ver com mais clareza. E o que vemos não nos transforma apenas a nós, mas também transforma quem está ao nosso redor. Uma vida vivida em silêncio reverente fala mais alto do que qualquer pregação. Nossa calma inspira outros a buscar essa mesma paz. Nossa disposição para contemplar, em vez de falar, mostra que a verdadeira comunhão com Deus nem sempre exige palavras. É um testemunho silencioso, mas poderoso, um lembrete de que sua presença está disponível para todos os que param para buscá-la. Então, o que realmente significa calar e contemplar a Deus? É abrir os olhos da alma e deixar que Ele se revele em sua forma mais pura. É reconhecer que sua glória não precisa de enfeites humanos para ser bela, nem de nossas palavras para ser real. Nesse silêncio, encontramos mais do que respostas. Encontramos o próprio Deus, tal como Ele é, majestoso, presente e profundamente próximo. E nesse encontro, nossa vida muda para sempre. Número 11. Salmo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai.
Refletir no silêncio do nosso coração é como acender uma luz suave em um quarto escuro. Ela não ilumina tudo de uma vez, mas permite enxergar o que é essencial. O Salmo 4 nos convida: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esse convite não é apenas para revisar o dia, mas para descobrir as verdades que a alma guarda, aquelas que o ruído cotidiano muitas vezes encobre. É um momento para parar, ouvir e permitir que o verdadeiro venha à tona, sem forçar. Pense naqueles dias em que as preocupações e as palavras te sobrecarregam, e ao se deitar, sua mente parece não parar de correr. Mas em vez de tentar resolver tudo naquele instante, faça uma pausa. Permita-se sentir o que há dentro de você, sem julgamento. Quantas vezes já evitamos nossas próprias emoções porque não gostamos do que elas podem nos dizer? No silêncio, o coração encontra coragem para falar, e muitas vezes sua mensagem é mais simples do que imaginamos. Um chamado para soltar, confiar, corrigir algo ou simplesmente descansar na certeza de que Deus está no controle. Esse silêncio não revela apenas o que carregamos por dentro, mas também nos conecta a Deus de forma íntima e transformadora. Quando as palavras se tornam desnecessárias, o que permanece é uma comunhão pura, um espaço onde a alma e o Criador se encontram sem a necessidade de intermediários. É como se, nesse estado de calma, pudéssemos sentir sua proximidade de forma tangível. Ele não precisa explicar sua presença. Ele simplesmente está, e nós, ao calar, aprendemos a percebê-la. Ao refletir em silêncio, também acontece algo belo. Paramos de nos justificar. Já aconteceu com você, mesmo em pensamento, tentar defender suas decisões ou negar seus erros? No silêncio, essas barreiras caem. Nos permitimos aceitar nossas falhas sem condenação, porque sabemos que Deus não está ali para nos julgar, mas para nos guiar. Esse ato de honestidade consigo mesmo não apenas cura, mas também nos prepara para agir com mais sabedoria e paz. E o impacto dessa prática não fica só em nós. Quando cultivamos a calma interior, nossa maneira de nos relacionar com os outros muda. Uma pessoa em paz inspira quem está ao redor, sem dizer uma palavra. Nossa atitude pode ser um lembrete de que a tranquilidade é possível, mesmo em meio a um mundo ruidoso e caótico. Esse testemunho silencioso tem um poder que transcende as palavras. Então, da próxima vez que sentir que o barulho externo ou interno está te sobrecarregando, lembre-se deste versículo. Tire um momento para calar, para meditar em seu coração e ouvir o que Deus deseja te mostrar. É nesse espaço de quietude que as perguntas mais profundas e as verdades mais transformadoras emergem. E você não encontrará apenas clareza para suas dúvidas, mas uma paz que excede todo o entendimento. Número 12, Provérbios 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O silêncio bem administrado pode ser uma ferramenta de sabedoria incrivelmente poderosa. Provérbios 17 nos lembra que até o tolo é considerado sábio quando sabe calar. Não se trata apenas de evitar falar por falar, mas de medir cada palavra com a intenção de construir e não de destruir. Na vida cotidiana, quantas vezes nos arrependemos de ter dito algo num momento de raiva ou por querer ter a última palavra? É nesse instante de pausa, de conter-se, que o silêncio atua como um escudo que protege tanto nossa reputação quanto nossos relacionamentos. Em um mundo onde falar rápido e alto parece ser a norma, a verdadeira sabedoria está na capacidade de guardar silêncio quando necessário. No ambiente de trabalho, o silêncio estratégico pode marcar a diferença entre uma reação impulsiva e uma decisão acertada. Imagine uma reunião em que alguém ataca suas ideias ou tenta te provocar. Sua primeira reação poderia ser se defender, interromper ou até elevar o tom. Mas, e se você escolhesse permanecer em silêncio?
Esse momento de pausa não só permite que você se acalme, mas também demonstra autocontrole e maturidade. A outra pessoa pode ficar sem argumentos ao não encontrar oposição imediata, e os que estão ao redor perceberão sua firmeza e liderança. Frequentemente, o que não dizemos tem mais impacto do que o que dizemos. Esse tipo de silêncio não é passividade, é prudência. É o ato de valorizar o momento e escolher as palavras certas para o tempo certo. Nos relacionamentos pessoais, o silêncio também pode ser um ato de amor. Quantas discussões teriam sido evitadas se simplesmente tivéssemos ouvido antes de falar? A prudência no silêncio nos ajuda a compreender melhor os outros e a encontrar respostas mais adequadas. Por exemplo, em uma conversa difícil com um amigo ou familiar, escolher ouvir e refletir antes de responder demonstra respeito e empatia. Muitas vezes, as pessoas não precisam de uma solução imediata, elas apenas precisam ser ouvidas. O silêncio aqui não é ausência, é presença, é estar plenamente focado no outro, demonstrando com gestos e atenção que realmente nos importamos com o que sentem ou pensam. Esse tipo de silêncio tem o poder de curar feridas, fortalecer laços e construir pontes onde antes só havia muros. Até diante de Deus, o silêncio pode ser uma forma profunda de adoração. Não precisamos sempre apresentar longas listas de pedidos ou explicações. Às vezes, simplesmente estar em sua presença, calados e atentos, é suficiente para sentir sua direção e consolo. Nesses momentos de quietude, o Espírito Santo trabalha em nosso coração, moldando nossas intenções e clareando nossas decisões. Não é incrível pensar que o silêncio pode ser uma linguagem sagrada entre nós e Deus? Esse é o espaço onde Ele pode falar sem as interrupções das nossas palavras e onde podemos ouvir sua vontade de forma clara e direta. O silêncio diante de Deus é um ato de humildade e rendição, uma declaração de que confiamos mais na sabedoria dele do que na nossa capacidade de explicar tudo. O silêncio não é sinônimo de fraqueza, mas de força. É um espaço onde podemos processar emoções, avaliar motivações e permitir que Deus fale por meio de nós. Na próxima vez que sentir o impulso de dizer algo sem pensar, lembre-se de que cada palavra conta. Escolha seus momentos. Deixe que o silêncio seja seu aliado, e você verá como ele transforma não só suas palavras, mas também seus relacionamentos e sua vida espiritual. O silêncio, quando usado com sabedoria, tem o poder de construir, curar e glorificar a Deus. É por si só um ato de fé. Número 13, Provérbios 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios 21 nos fala sobre um princípio tão simples, mas tão poderoso. Não se trata apenas de calar por calar, mas de escolher conscientemente as palavras que valem a pena ser ditas e guardar silêncio diante daquelas que só trariam confusão ou dor. Você já percebeu como uma única palavra pode acender uma discussão? Uma frase mal colocada, mesmo sem intenção negativa, pode gerar um conflito que nos deixa emocionalmente esgotados. Mas o que acontece se decidimos não responder impulsivamente? Esse pequeno ato de autocontrole não apenas evita um problema imediato, mas também protege nossa paz interior. Porque toda vez que reagimos sem pensar, abrimos espaço para o estresse, o arrependimento e muitas vezes para feridas difíceis de curar. No dia a dia, cuidar das nossas palavras é uma forma de cuidar dos nossos relacionamentos. Imagine uma conversa com alguém querido em meio à tensão. Se alguém diz algo que te incomoda, seu primeiro impulso pode ser se defender ou revidar. Mas e se você decidir ficar em silêncio por um momento, respirar fundo e ouvir? Esse espaço que você cria, por menor que pareça, pode mudar o tom de toda a interação.
Em vez de adicionar combustível ao fogo, seu silêncio desativa a confrontação. Não é fraqueza, é força. É mostrar que você tem controle, não só das palavras, mas também das emoções. Essa pausa pode ser a ponte necessária para encontrar uma solução em vez de um conflito. No trabalho, na família, até nas redes sociais, todos já enfrentamos momentos em que sentimos vontade de nos defender ou de expressar uma opinião sem filtro. Mas às vezes, o maior ato de sabedoria é não dizer nada. A contenção verbal não protege apenas os que estão ao nosso redor, mas também nos protege de cair em discussões inúteis ou de dizer coisas que vamos nos arrepender depois. Há uma paz que vem de saber que nossas palavras foram medidas e que não contribuímos para um ambiente de discórdia. Essa paz se torna um escudo para nossa alma, protegendo-a de angústias desnecessárias. Mas isso não significa que o silêncio é sempre a resposta. Trata-se de equilíbrio. Há momentos em que falar é necessário, em que nossas palavras podem curar, edificar e trazer clareza. O segredo está em discernir quando é hora de falar e quando é hora de calar. E esse discernimento não vem de nós mesmos, mas de Deus. Quando permitimos que Ele guie nossas palavras, quando tiramos um tempo para orar antes de responder, nossas conversas se transformam. Já não se trata de vencer uma discussão, mas de glorificar a Deus com nossas palavras e atitudes. Guardar a boca e a língua não é repressão, é liberdade. Liberdade de não ser escravo das emoções, liberdade de evitar as consequências de palavras impensadas, liberdade de viver com a consciência tranquila, sabendo que nossas palavras não causaram feridas desnecessárias. É um ato de amor ao próximo e a nós mesmos, porque no fim, quando nossas palavras são cheias de bondade e prudência, elas refletem o caráter de Cristo em nós. E essa é a maior proteção para a nossa alma. Número 14, Tiago, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ser pronto para ouvir e tardio para falar é muito mais do que um bom conselho. É um princípio que transforma vidas. Vivemos em um mundo cheio de ruído, onde as palavras muitas vezes fluem mais rápido do que os pensamentos, e onde o impulso de responder se sobrepõe à necessidade de escutar. Mas o que acontece quando decidimos parar, ouvir com atenção e medir nossas palavras? Algo incrível acontece. Os relacionamentos se fortalecem, os conflitos se dissolvem e a paz encontra espaço em nosso coração. Ouvir é um ato de amor. Quando alguém fala, nem sempre está buscando uma resposta, mas apenas deseja ser compreendido. Quantas vezes nos apressamos em responder antes mesmo de entender completamente o que a outra pessoa está dizendo? Ouvir com atenção, sem interromper, é dizer ao outro: eu te respeito, valorizo suas palavras e quero te entender. Nesse momento, deixamos de pensar no que queremos dizer e passamos a habitar o mundo do outro. Isso não só constrói pontes, mas também nos ajuda a compreender mais profundamente as lutas e alegrias dos que estão ao nosso redor. Ser tardio para falar nos livra de muitos problemas. Quantas vezes já dissemos algo no calor da frustração e depois nos arrependemos? As palavras ditas impulsivamente são como flechas. Uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. Por outro lado, uma pausa, um suspiro antes de responder, pode evitar um conflito desnecessário. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas de expressar com sabedoria. Palavras ponderadas têm mais poder do que aquelas lançadas sem reflexão. A paciência ao falar também nos ajuda a controlar nossas emoções, especialmente a ira. Tiago nos encoraja a sermos tardios para nos irar, porque sabe que a raiva descontrolada pode destruir tanto quem a sente quanto quem a recebe. Parar para refletir antes de reagir nos dá a chance de responder com calma, de buscar soluções em vez de ampliar o problema.
Isso não apenas evita confrontos, mas também nos enche de paz interior, sabendo que não agimos por impulso. Mas esse princípio não transforma apenas nossas relações humanas, também fortalece nossa relação com Deus. Ouvir a Deus requer a mesma paciência e atenção que escutar uma pessoa. Muitas vezes, em nossas orações, passamos mais tempo falando do que ouvindo. Mas é no silêncio que conseguimos perceber sua direção, seu consolo e sua voz suave. Quando nos aquietamos, sem preencher o momento com palavras, permitimos que sua vontade alcance nosso coração. Praticar esse princípio também nos torna mais receptivos à sabedoria divina. Quando não nos apressamos em responder, abrimos espaço para que Deus nos dê as palavras certas. Essa pausa nos alinha com sua vontade, permitindo-nos agir com amor, paciência e compreensão. Tornamo-nos instrumentos de paz, refletindo o caráter de Cristo em cada interação. Então, o que podemos fazer para aplicar isso no nosso dia a dia? Comecemos ouvindo mais e falando menos. Antes de responder, respire fundo e pergunte: isso que vou dizer edifica ou destrói? Reflete o amor de Deus ou o meu próprio ego? Esse pequeno gesto pode transformar não só nossas conversas, mas também nossos relacionamentos, nosso caráter e nossa conexão com Deus. No fim, seremos reconhecidos não apenas pelas nossas palavras, mas pela nossa capacidade de ouvir e responder com sabedoria e amor. Número 15, 1 de Pedro, 2 versículo 23. Quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando padecia, não ameaçava. Quando Jesus enfrentou insultos, humilhações e sofrimento, ele escolheu o silêncio como resposta. Você já parou para refletir na profundidade desse ato? Não foi fraqueza nem resignação. Foi uma demonstração de confiança absoluta no plano de Deus. A cada momento em que poderia ter respondido com palavras afiadas, ele escolheu o amor e a mansidão, deixando um exemplo que desafia nossa natureza humana. Porque sejamos honestos, quantas vezes sentimos o impulso de nos defender quando alguém nos fere? Mas Jesus nos mostra que o verdadeiro poder está na contenção, em não entrar no jogo da ofensa. Quando escolhemos o silêncio diante de uma provocação, fazemos algo extraordinário. Interrompemos uma cadeia de violência verbal que poderia se intensificar. Em vez de responder com insultos ou ameaças, abrimos espaço para a paz. Você se lembra de alguma vez em que alguém tentou te ferir com palavras e você escolheu não responder? Com certeza sentiu aquela mistura de incômodo e alívio. Isso acontece porque o silêncio não apenas acalma o outro, mas também traz paz ao nosso interior. Evitamos carregar a culpa por palavras ferinas, economizamos energia emocional e, o mais importante, deixamos que Deus seja nosso defensor. A mansidão não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, requer uma força imensa escolher não retribuir o mal. Jesus demonstrou isso. Quando foi falsamente acusado, espancado e insultado, ele poderia ter usado seu poder para detê-los, mas não o fez. No seu silêncio, ele nos ensinou que a verdadeira vitória não está em derrotar os outros, mas em vencer nossas próprias reações impulsivas. Ao guardar silêncio, estamos dizendo: meu valor não depende do que dizem de mim. Minha identidade está em Deus e é Ele quem luta minhas batalhas. O silêncio também é um ato de misericórdia. Quem sabe o que se passa na mente da pessoa que nos ofende? Talvez ela esteja carregando dores, frustrações ou inseguranças que não conseguimos imaginar. Ao não responder com agressão, estamos demonstrando compaixão, mesmo quando ela não é merecida. É uma oportunidade de sermos testemunhas do amor de Cristo. Afinal, Ele nos amou primeiro, mesmo quando éramos inimigos de Deus. Nosso silêncio pode ser a faísca que acende uma reflexão na outra pessoa, levando-a a questionar suas ações e talvez a buscar um relacionamento com o Senhor.
Mas não devemos esquecer que esse silêncio não é passividade, é confiança ativa. É dizer a Deus: tu vês o que está acontecendo, tu conheces meu coração, age como só tu sabes agir. Nesse espaço de aparente inação, algo poderoso acontece. Deus age através da nossa mansidão, transformando situações e tocando corações de formas que jamais conseguiríamos com nossas próprias forças. É nessa quietude que descobrimos que Ele é nossa força, nossa justiça e nosso refúgio. Imitar Jesus nisso não é fácil, mas é possível. Comece com algo simples. Na próxima vez que alguém te ferir, respire fundo, fique em silêncio e ore. Peça a Deus que te dê temperança para não reagir com dor, mas com amor. Lembre-se, cada ofensa não respondida é uma oportunidade de revelar o caráter de Cristo ao mundo. É um lembrete de que, como seguidores de Jesus, somos chamados a ser diferentes, a refletir sua luz, mesmo nas sombras do conflito. No fim, esse silêncio que parece insignificante se transforma em um testemunho poderoso. É um ato que grita sem palavras que o amor é mais forte do que o ódio, a paciência vence a ira e a verdadeira justiça pertence a Deus. Então, da próxima vez que enfrentar uma ofensa, lembre-se do exemplo de Jesus. Guarde silêncio, confie e permita que sua paz transforme não só o seu coração, mas também o daqueles que estão ao seu redor.